Bom dia! Vamos começar, né, para poder honrar a presença de quem acordou cedo para estar aqui. Queria agradecer a presença de vocês, porque como eu estou falando desde quando eu comecei a divulgar o projeto, essa é uma construção coletiva, né? Se a gente quer aí promover o encontro e reencontro da população brasileira com a mandioca, essa construção é de todos e todas nós. Então eu vou fazer uma abertura e aí a gente segue conversando. O projeto Comer Mandioca Se Alimentar de Brasil, ele é um projeto que ele é uma contrapartida. Na verdade, essa oficina é uma contrapartida do projeto Comer Mandioca Se Alimentar de Brasil, porque o projeto ele conta com apoio e realização do Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através do PROAC Editais 44/2022. Tem muitas pessoas para eu agradecer, né, durante esse processo todo que o projeto está acontecendo. Então tem alguns apoios e parcerias que estão comigo desde o começo e eu queria agradecer cada um. Então tem a Voé Cultural, Pulsar Estratégico, Tutagama, Revisa Prosa, Picture Artes, Janela Expressa e Editora Casa. Essas são marcas de pessoas muito queridas que estão comigo desde o começo me auxiliando e fazendo com que o projeto aconteça. Hoje eu queria agradecer 4 pessoas que estão aqui fazendo essa estrutura acontecer. Então queria agradecer o Juan, que tem uma galera aqui atrás disso que vocês estão vendo. O Juan, a Priscila, a Thalita e a Carol. Muito obrigada por vocês terem acordado bem cedinho para estar aqui e montar toda a estrutura para poder fazer essa transmissão. Quando eu pensei essa oficina, eu não tinha noção que toda essa estrutura era necessária para poder fazer isso acontecer. Eu estou aprendendo no processo de fazer tudo o que está acontecendo com o projeto. Então, ter pessoas com quem eu posso confiar para estar comigo, para estar me auxiliando, para tendo paciência com as dificuldades nesse processo de fazer, aprendendo. Muito obrigada, vocês que estão aqui e me auxiliando nesse processo. E agora eu vou apresentar um pouquinho quem que eu sou, o que é o projeto. Então, vou pedir para o Juan colocar uma apresentação que eu preparei. E depois a gente conversa um pouquinho, que eu quero ouvir vocês também. Antes de começar com a apresentação, eu queria pedir para quem está no celular, clicar nos 3 pontinhos que está aparecendo nessa tela que está escrito ponto Move Filmes. É nela que eu vou estar conversando com vocês. Vocês vão estar me assistindo e acompanhando o que eu tenho para trazer aqui hoje, e pedir para fixar essa tela. E para quem está no computador, é só apertar nesse marcadorzinho que está escrito marcar, é um cochetinho, só para fixar a imagem e vocês conseguirem visualizar melhor essa tela que eu vou estar apresentando o material que eu preparei. Então vamos lá. Quem que sou eu na roça de mandioca para vir aqui falar com vocês sobre isso, para escrever um livro e publicar sobre essa raiz que, no meu ponto de vista, é tão importante para o Brasil, parte ambiental, parte cultural, parte histórica, né? Não é à toa que o título do livro é A Raiz que Nos Fez Nação. Então eu costumo dizer que eu sou uma mulher movida pela inquietação da curiosidade, porque tudo que eu venho construindo
E tudo isso que eu venho oferecendo para vocês parte dessa inquietação, né? Quando eu encontrei essa importância e essa multiplicidade da mandioca, eu fiquei totalmente inquieta para poder e curiosa para saber mais sobre isso. Eu tenho formação acadêmica no curso de licenciatura em Geografia e desde 2016 eu venho desenvolvendo de forma autônoma pesquisas sobre temas culinários. Trabalho desde 2013 com culinária e em 2016 eu comecei a ir mais para esse lado da pesquisa. E aí os meus temas principais até então de pesquisa é fermentação de alimentos vegetais, a mandioca, né, a mandiocultura, a cultura alimentar brasileira e sistemas alimentares, tendo aí um braço do Sustentária, que é um projeto de extensão da Faculdade de Saúde Pública da USP, que eu estou aí no 4º ano participando desse projeto. E é um projeto que tem como guarda-chuva principal estudar os sistemas alimentares. Foi depois que eu entrei no Sustentária para participar desse projeto que eu tive contato com esse tema e comecei a pesquisar e estudar sobre isso. E na verdade, fermentação de alimentos vegetais, mandioca, cultura alimentar, são temas que fazem parte, estão debaixo desse guarda-chuva, sistemas alimentares. Eu trabalho também como cozinheiro e culinarista, então testando receitas, criando os cardápios. Esse foi o começo do meu trabalho com a culinária. E aí eu ainda faço isso, mas estou bem voltada nesse momento mais para pesquisa mesmo. Desde 2018 eu facilito oficinas práticas e teóricas sobre esses temas de pesquisa e participo do projeto de extensão Sustentária desde 2021. Sou a idealizadora do projeto Comer Mandioca Se Alimentar de Brasil e a escritora do livro A Raiz que nos fez nação. Pode passar, Juan, por favor. Na verdade, acho que é a Carol que está passando, né? Obrigada, Carol. Então, o que é o projeto Comer Mandioca Se Alimentar de Brasil, né? Ele se origina a partir da escrita do livro, foi a ideia primária, né? Escrever um livro, sistematizar essa pesquisa teórica e prática que eu vinha desenvolvendo sobre a mandioca, no intuito de instituir um espaço de registro, de salvaguarda da importância sociocultural, ambiental e alimentar dessa raiz que é tão versátil, originalmente brasileira e que tem uma relevância gigantesca para a construção do nosso país, para a construção da nação Brasil. E aí, em conjunto com a escrita do livro, ele vem se desdobrando mais peças, né? Uma delas é essa oficina, os materiais de audiovisual que eu tenho compartilhado, tanto no YouTube como no Instagram, através do @comermandioca. Então eu falo que o livro é a semente primária, assim, que tem muito mais a vir, tem muito mais conhecimento para ser compartilhado sobre essa raiz, para ser salvaguardado. Então o projeto ele está nesse caminhar aí de encontrando as peças e os espaços, os lugares para poder conquistar o objetivo. Pode voltar para a apresentação, por favor? Aí o próximo. O objetivo ou os objetivos principais, né, que é salvaguardar a cultura alimentar da mandioca e promover o encontro e o reencontro do povo brasileiro com a raiz que nos fez nação, que construiu o nosso Brasil. E por que eu falo, né, um encontro e um reencontro? Eu falo um reencontro porque muitos de nós, talvez a maioria ainda,
tem já uma relação com essa raiz, conhece um tio, uma tia que plantava e que fazia alguma coisa, um avô e uma avó que beneficiava, mas isso vem diminuindo, né? Cada vez mais pessoas estão nas cidades, cada vez mais pessoas estão distantes das roças, do meio rural, e a gente está se desligando dessa conexão, né, com essa raiz, porque a gente não está mais vivenciando. Então, quem está nesse lugar de já ter tido algum encontro, vai reencontrar. E quem está na cidade nunca pôde ver um pé de mandioca, nunca pôde ver ninguém produzindo uma farinha, tirando um polvilho, uma tapioca, tem a oportunidade de saber como que isso acontece. Não necessariamente que essas pessoas vão fazer isso, né? Porque o ideal é que a gente tenha assim, uma valorização de quem faz e fornece para a cidade, para que as pessoas da cidade consigam também fazer o que elas estão ali na cidade para fazer. Mas a importância é da gente saber como que acontece, para valorizar quem faz. Então, por isso que eu chamo de encontro e reencontro. E aí, o que a gente vai trabalhar aqui nessa oficina hoje? O tema da oficina é a versatilidade culinária da mandioca, e eu vou falar um pouquinho sobre essa importância cultural alimentar da mandioca para o Brasil, os derivados da mandioca e seus aspectos socioculturais, e os derivados e as técnicas de beneficiamento descritas nos livros. Então, eu vou dar uma rápida passada, né? Quais são esses derivados que eu falo ali, porque amanhã a gente vai cozinhar com eles. Então, hoje vai ser uma pincelada. O que está no livro? Quem ainda não comprou, não sei se todo mundo que está aqui já está com o livro na mão, né? Mas quem ainda não está com o livro na mão, para poder saber, né, quais são esses derivados da mandioca que estão presentes ali no livro. Mas antes de eu começar a desenvolver sobre isso, eu queria abrir o espaço aqui para quem está aqui, se apresentar, falar seu nome, de onde está falando, quem quiser, não é obrigatório, e um pouquinho qual que é a motivação, né, de acordar no sábado de manhã e vir aqui me ouvir falar sobre mandioca. Então eu vou mutar o meu microfone e vou deixar o espaço aberto para quem quiser compartilhar um pouco da motivação de estar aqui. Oi, bom dia. Bom dia! Gente, desculpa o atraso, mas eu estou aqui no Ceará, no sítio, na comunidade Ticum. Vim fazer uma composteira aqui, uma oficina. E aí é muito calor, tive que fazer a base agora pela manhã, porque senão à tarde não tem condições, né? E aí, para mim, falar da mandioca, eu gosto muito de milho e de mandioca, né? Minha alimentação base, mas depois que apareceu as redes sociais, que eu conheci a Eveline, eu fiquei muito inspirada, né? Eu aprendi a fazer a puba, e aí eu comecei a mudar muito a minha alimentação. É muita gratidão a você mesmo, viu, Eveline? Um dos meus sonhos, das minhas vontades é te encontrar um dia para aquele abraço. É uma dos meus grandes objetivos, é mesmo trilhar esse caminho para a gente se encontrar. E é isso, gente. Eu acho muito importante. Foi toda uma mudança de comportamento, porque eu comia basicamente a tapioca, né? E aí eu vim procurando. Hoje eu chego a ralar a mandioca, já feito meia cuba, para fazer o meu beijuzinho não de todos os dias, porque procuro também ser um pouco versátil, principalmente no café da manhã. E é isso, gratidão. Obrigada, Rai. Vamos sonhando, né? Que esse encontro, ele acontece, uma hora ele sai. Eu fico feliz, sabe? De saber sobre isso e acho muito bacana essa sua fala, porque eu sinto um pouco de autonomia nela, né? E isso é uma coisa também que eu gosto de trazer, e eu falo disso no livro, da questão que, para mim, receita é um guia, não é uma regra. Eu acho que quando você consegue ler uma receita, se inspirar
e produzir a partir dela com o que você tem, isso é autonomia. E eu acho que a cozinha com autonomia, ela é segurança alimentar. Então, quando você fala, quando a mandioca ainda no processo de tá pubando, e aí eu já ralo e faço o beiju de manhã para o café da manhã, é isso. Você já entendeu o processo, você já sentiu o ingrediente e você já saiu daquela vou falar regra, mas não é uma regra necessariamente, né? Que foi colocada ali dentro de alguém que escreveu, né? Do livro ou de um vídeo. Então, é essa autonomia que eu quero que vocês tenham, sabe? Quando eu venho falar sobre mandioca, quando eu falo sobre as técnicas de beneficiamento, passo receitas, é para ser essa guiância mesmo de inspiração e não para ficar, eu tenho que toda hora ir lá ver o que a Evelyn falou para fazer exatamente o que ela fez. É para falar, eu entendi, estou experimentando e estou criando autonomia para fazer da minha forma também. Então esse é o caminho. Fico feliz que você está caminhando nesse sentido porque meu objetivo está sendo alcançado. É verdade. E aí eu sigo tantas maneiras. Eu lembro de um dia que eu não sabia em casa o que eu comer aquele dia, e aí eu abri lá o Insta e fiz um macarrão de caju que você faz, né? Um creme do leite de caju que eu tinha, sabe essa coisa assim? Você tinha feito há poucos dias, eu lembrei, eu tinha a castanha em casa, fervi, sabe essas coisas assim? Fiz um leitinho ali, fiz o. Então, assim, eu acompanho você há bastante tempo, antes do livro. Então, já tem aí um tempo de caminhada mesmo, né? E eu morava em São Paulo, não sei se você lembra disso, e eu me aposentei e estou andando pelo Brasil. Agora estou no Nordeste. Bacana, obrigada pela sua partilha. Yasmin, fica à vontade. Oi, pessoal, bom dia. Peço desculpa por não conseguir abrir a câmera. Bom dia, Estão conseguindo me tranquilo. escutar? Sim, te escuto bem. Eu sou Yasmin, sou de Cachoeira Paulista, mas moro no Rio por conta da faculdade. Eu sou estudante de nutrição. E o meu contato assim, com mandioca foi que eu sou um pouco curiosa de saber a origem dos alimentos. E aí eu vivia comendo tapioca e não sabia de onde era, como vinha. E o pessoal falava, é da mandioca e tal, mas tipo, como um alimento, né, um tubérculo, vira uma farinha, assim. E aí eu fui pesquisar mais e fui ver os subprodutos que a mandioca dá. E aí eu fui e fazer. Aí comprei a mandioca, ralei, espremi, tirei o líquido. E aí vi, né, que dá para fazer o tucupi, dá para fazer cuba, farinha, várias coisas. E aí eu fiquei super encantada. Falei, caraca, como que um único alimento rende vários subprodutos. E eu faço parte de um projeto de extensão que é com agricultoras das Sentadas da Reforma Agrária, e aí um dia a gente participou de uma oficina, e aí ela fez um brigadeiro, fez beijinho com a mandioca. E eu falei, caraca, a gente acha que só tem alguns alimentos, né? Mas tem uma versatilidade, uma riqueza desse alimento. E aí, como estudante de nutrição, eu vejo muito que a gente não tem esse contato, né, com a origem desse alimento, onde vem esse produto. A gente falta valorizar essa cultura alimentar que a gente tem, né, riquíssima do Brasil. Bacana, obrigada, Yasmin. Essa fala sua me lembra um pouco a nossa atuação do GT, né, o Grupo de Trabalho Alimentação Brasileira Mandioca, dentro do Sustentária, que é um projeto de extensão, né, da Faculdade de Saúde Pública da USP. E a gente escreveu um manifesto no começo do GT, do trabalho, e uma das nossas inquietações é exatamente isso que você falou, de dentro da nutrição mesmo, né?
não ter esse olhar aprofundado para a mandioca, né? Que é uma base alimentar de soberania e segurança para o país, assim, original nossa, e ela está pouco presente, né? Nesse dia a dia dos nutricionistas, de não ter esse contato de entender, né, da onde vem o polvilho, que é possível fazer a puba e qual que é a implicação disso. O ano passado eu orientei uma amiga que estava finalizando o curso de nutrição e o TCC dela foi sobre a puba, porque ela se encantou pela puba e dentro do curso de nutrição ela procurando referências nutricionais e ela não encontrava. E ela falou, a gente precisa criar referência nutricional, né, sobre esses derivados da mandioca para poder conseguir cada vez mais colocar ele dentro desse espectro da nutrição. Então eu fico feliz que você está aqui, agradeço, né, porque com certeza você vai levar e já está levando esse lugar de importância dessa raiz, né, para a nutrição. Muito obrigada aí pela sua partilha. Mais alguém que quiser falar da onde está, seu nome, né, qual que é o intuito, por que está aqui sábado de manhã. Vou dar um tempinho para ver se alguém toma mais coragem de vir falar. Ou vontade, não é nem coragem, né? Pode falar, Zenilda. Bom dia. Bom dia. Eu nasci na Bahia, no sertão, e me criei aqui em São Paulo, né? Então, assim, seria um reencontro, né? Minha relação com a mandioca seria um reencontro. Eu me distanciei um pouco, né, no decorrer, né, da minha caminhada, né, das minhas tradições, né, da minha cultura. E em 2000 porque primeiro eu fiz pedagogia e em 2010 eu fui fazer gastronomia e conheci o Slow Food, e foi através do Slow Food que eu tive consciência do que eu tinha deixado para trás, né? A casa de farinha, o modo de fazer, o modo de plantar. E aí, mais tarde, eu conheci a Sustentária, eu participo das oficinas, dos workshops, né, que é oferecido, né? E aí, assim, a cada dia é um aprendizado, né? Estar aqui hoje, né, acordar cedo, é para aprender mais, né? Porque, assim, eu sou pesquisadora autônoma, mas o que mais me chocou mesmo, assim, de eu querer entrar de cabeça na mandioca foi... eu também faço visita, eu sou voluntária em algumas hortas urbanas aqui em São Paulo, né? E aí, assim, porque ninguém sabe, a maioria não sabe de onde vem a mandioca, né? Não sabe nem essa questão dos subprodutos, né? E aí eu descobri que não sabe nem de onde vem a mandioca. E aí, num dessas oficinas, que a gente também oferece oficinas, né, no Slow Food, eu fui procurar maniva para mostrar de onde que vinha, né? E do começo. E aí eu pedi para um produtor, numa feira orgânica aqui em São Paulo, essas manivas, né? E no dia que eu fui buscar, ele não estava, mas ele mandou para uma pessoa que trabalha com ele na banca, que ele não é tão jovem, já acho que deve ter uns 40 anos. E aí eu cheguei e falei, vim pegar as manivas e tal. Ele falou, maniva? O que é isso? Eu falei, ele ia mandar, tal, a pessoa ia mandar para mim. Aí ele foi procurar, achou, ele falou, mas a mandioca nasce daí?
sabe, assim, foi assim, um espanto dele, uma pessoa de quase 40 anos, né, assim, tudo bem, ele mora aqui em São Paulo, mas, né, nós já estamos nos que século a gente vive, aí isso me chocou muito, né, aí a partir daí eu comecei a querer plantar, né, plantar mandioca, fazer oficina e levar, né, a manida nas oficinas. E aí, assim, sempre que eu posso, porque nem, não é sempre viável, mas sempre que eu vou, né, nessas hortas comunitárias aqui em São Paulo, eu sempre levo uma maniva que eu tenho, né, peço para os produtores, levo para plantar e, assim, para mostrar para as pessoas, né, porque, assim, é a nossa, talvez nosso primeiro alimento, né, dependendo de onde você esteja, é um dos primeiros alimentos. Por exemplo, na minha infância eu não consigo lembrar de pão francês. Na minha infância, mandioca, né? Mandioca no café da manhã, mandioca no almoço, mandioca à tarde. E aí aquela oficina que a Sustentária deu sobre do café da manhã ao jantar, nossa, eu achei aquilo ali, assim, eu me realizei, né, assim, e aí, sim, eu busco me inspirar em vocês, né, por exemplo, o seu livro eu ainda não tenho, mas, né, tá nos planos de comprar, e é isso, assim, é um aprendizado todos os dias, né, todos os dias é um aprendizado, porque a gente nunca sabe de tudo, né, mesmo nascendo na roça, tendo ainda, sentindo ainda o aroma né, da casa de farinha, né? Os aromas, né? Porque cada dia é um aroma. Você não sabe, né? Então, é um aprendizado todos os dias. É isso. Eu agradeço assim, imensamente, né? Esse convite, porque é um convite para a gente estar aprendendo mais com vocês. Obrigada. Ai, obrigada, Zenilda. Tão gostoso escutar, né? Eu acho importante isso de abrir esse espaço para quem está aqui, também contar um pouco da sua história, das suas motivações, porque isso tudo é aprendizado, né? Quando a gente escuta alguém falar sobre a sua história, a gente está aprendendo sobre a história dessa pessoa e sobre a história da sociedade, né? E a sua fala me implicou bastante. Eu fico feliz que você acompanha o Sustentária também, porque é um projeto muito, muito bacana. Eu sou muito honrada de fazer parte, de ter encontrado esse GT de trabalho, né, que trabalha para fazer extensão, né, com base científica, sobre essa raiz. Isso que você relatou, né, de essa desconexão, esse desconhecimento das pessoas com relação a essa raiz. Isso às vezes para a gente fica até um pouco distante, aí eu tô falando mais de mim, assim, porque como eu tô vivenciando isso intensamente, tô falando disso intensamente, às vezes eu acho que tá até repetitivo, sabe? Nossa, tá repetitivo, será que as pessoas não estão cansadas de ouvir isso? Mas me reforça a necessidade de ficar repetindo essa fala sua, porque tem sempre alguém ali que nunca ouviu falar e que é importante acessar o que a gente tem para oferecer e abrindo espaço também para que a pessoa fale o que ela sabe também, né? Eu acho que talvez os nossos avós, tataravós, achariam e acham, a minha avó acha muito estranho, às vezes meu pai, quando eu falo que as pessoas não conhecem, nunca viram uma maniva, né, que é um pedacinho do caule do pé da mandioca, que é dali que nasce a mandioca, né, que ali é uma semente da mandioca. Porque isso é parte da vida, né? O que você falou, isso aí era parte da sua vida, da sua infância, você cresceu fazendo isso, né? O alimento principal da sua infância era a mandioca, então como que a geração de hoje está desconectada disso, até um pouco da minha também, não é essa que está nascendo agora, uma parte da minha também, né? Eu tô com 36 anos. Então, o quanto é importante a gente estar aqui falando sobre isso para que essa raiz ela não caia no esquecimento, né? Mais alguém quer abrir o microfone e falar
qual a motivação de estar aqui, aonde está. Senão a gente pode voltar para a apresentação. Se em algum momento alguém quiser falar alguma coisa, é só levantar a mãozinha. Se não quer se apresentar agora, quiser se apresentar depois, é só levantar a mãozinha, que eu abro espaço de fala, né? Então, vou voltar lá para a apresentação para conversar um pouco mais sobre tudo isso que a gente já está falando, de certa forma. Então, alguns pontos principais que eu vou trazer aqui hoje. A questão da importância cultural da mandioca para o Brasil. Então, deixa eu pegar minha colinha aqui de orientação, porque a gente escreve, mas é tanta coisa, né? A mandioca é uma planta nativa do Brasil. Os estudos que a gente tem até hoje dizem que ela foi domesticada entre 9 e 10 mil anos. Ela não estava na natureza como a gente pega ela hoje. Ela passou por um processo de domesticação. Esse processo de domesticação ele foi feito pelos povos indígenas, os povos originários do Brasil. Os estudos que a gente tem hoje, eles apontam para que esse processo de domesticação ele se iniciou e foi intenso no Baixo Amazonas, onde hoje fica ali Rondônia, e que possivelmente foram 2 processos de domesticação. O primeiro, ele foi conduzido para conseguir a mandioca mansa. E num segundo momento, essa mandioca mansa, ela foi conduzida por um outro processo de domesticação para originar a mandioca brava ou mandioca amarga, que é a variedade que tem um grau de cianeto, que é uma substância tóxica, mais alto. Aí a gente pode perguntar, né, mas se tinha uma que era mais fácil, né, era só cozinhar e fazer, o porquê domesticar para ter uma planta, né, um alimento que ele tem um potencial de toxicidade alto? O que os estudos apontam até o momento, que o motivo é para uma maior produtividade, resistência a pragas e ataque de predadores. Então, esse cianeto, essa sotoxina em alta quantidade na raiz, ela traz qual que é a palavra? Essas vantagens, né? De tornar a planta mais resistente, dos predadores serem afastados e você conseguir produzir mais. Então, resumidamente, o processo de domesticação da mandioca, até onde tem estudos, os que os estudos apontam hoje, é esse. Os estudos ainda são bem iniciais, na medida do que a gente pode chamar de estudo inicial, mas ele já caminha aí com essas informações. Pode ser que a qualquer momento algum antropólogo, algum geólogo traga alguma outra informação, porque as pesquisas são em constante movimento, que modifique alguma coisa disso que eu trouxe aqui, ou que agregue mais alguma coisa, mas essas são as informações com bases científicas que eu tenho para trazer hoje e são as informações que estão no livro, porque eu procurei toda uma base científica, de artigo científico, de livros que já foram publicados, para poder trazer essa questão da domesticação, porque era uma inquietação minha de saber e era uma questão que as pessoas também me perguntavam, mas e a domesticação, como que foi? Da onde que surgiu a mandioca? Então eu queria ter uma base científica para não ficar muito no eu acho que foi alguma coisa, eu acho que foi assim, não. O que as pesquisas que a gente tem
até hoje nos indicam. Então, as indicações de pesquisa até agora são essas. E aí, uma outra questão para a gente falar nesse sentido é que ela é uma planta que se adapta a uma diversidade de solos e bioclimas. Nesse processo de domesticação, os povos indígenas eles estavam em deslocamento, então eles carregavam, né, essas plantas. A ideia de que eles não eram agricultores, que eles não faziam agricultura, isso é uma ideia totalmente equivocada. Eles não faziam a agricultura que a Europa fazia, mas tinham um conhecimento e uma técnica de agricultura que é nossa, né? Que eles sintetizaram, organizaram e produziam. E eles carregavam as sementes das espécies que eles estavam domesticando, que já tinham sido domesticadas, que era a base alimentar deles, para poder cultivar nos espaços novos que eles estavam indo explorar, né, como nômades. E esse processo, ele conduziu também essa questão de diversidade, né, de adaptar em solos e bioclimas diferentes. Então, eu acredito, e aí agora é uma fala do que eu acredito, não é uma fala com base científica, que essa adaptabilidade, ela vem desse histórico de deslocamento dos povos levando, né, as suas sementes, as suas estacas preferidas, né, para onde eles estavam indo. E aí, ao mesmo tempo, eles iam desenvolvendo técnicas de beneficiamento, né, porque a mandioca, logo que ela é colhida, ela entra num processo de degradação bastante intenso, né? É rápido, ela estraga muito rápido, logo que ela é tirada da terra. Então, como fazer com que essa mandioca tenha uma validade, um tempo de uso maior, para até mesmo esse processo de deslocamento, né? Planta-se uma roça de mandioca, é um ano, né? Do momento que você planta, você vai levar um ano para colher a mandioca. E aí, depois que colheu aquela quantidade de mandioca e vai se deslocar para outros lugares, o que você faz se em 2, 3 dias, e imagino eu que lá na floresta amazônica, que tem um calor e uma umidade bastante alta, talvez isso, né, esse processo de degradação seja até mais intenso, mais rápido. Como fazer para poder ter essa mandioca durante esse processo de deslocamento? E aí vem as técnicas de beneficiamento. E aí vem toda a inteligência dos povos originários de desenvolver técnicas para poder usar por um período mais prolongado essa raiz. E aí entra muitas casas de farinha, né? A transformação da mandioca em farinha, a transformação da mandioca em biju seco, um biju bem torrado, porque o que faz o processo de degradação? É a umidade. Então, se eu tenho... Por que a farinha dura muito? Porque ela está seca, não tem umidade ali. A partir do momento que começa a ter umidade, fungo, bactéria, levedura, começa a se desenvolver ali no alimento. Então, esse processo de torrar e de secar e de tirar a umidade foi a grande sabedoria, a grande sacada deles para poder pegar aquela mandioca que ia se degradar rapidamente e ter ela disponível, fácil para carregar, porque é muito mais leve, né? E tem um tempo de consumo muito maior, anos. Uma farinha bem sequinha, bem torrada e bem armazenada. E aí tem uma técnica muito bacana, que é os paneiros, que é um modo de armazenar. Então é um cesto de palha forrado com uma folhagem específica. A farinha ela é colocada quente ali dentro
fechada, bem amarrada, e quando ela esfria, ela faz um vácuo. Os povos indígenas faziam vácuo há centenas de anos atrás. Ali dentro forma um vácuo que não tem contato com oxigênio, não tem contato com umidade. Essa farinha ela fica ali durante anos, levinha de carregar, fácil de consumir e mata a fome e deixavam, e ainda deixa, porque essa técnica, apesar de já estar bem pouco sendo realizada, mas ainda o slow food mesmo, a Zenilda falou, tem um trabalho bem legal, depois eu vou trazer um mapa, tá na apresentação, dessa técnica, né, de armazenamento da farinha, de fazer o vácuo. Então, são várias as formas de processar a mandioca para se conseguir os derivados, que são diversos, né? E a partir dele dá para se fazer outros alimentos, né? Vira um ingrediente. A mandioca é um ingrediente que se transforma num outro ingrediente. Então é essa multiplicidade, essa versatilidade que me encantou, e que quando eu converso com as pessoas sobre isso é o que encanta as pessoas também. E aí, uma outra questão que a gente vem discutindo bastante hoje é o papel da mandioca dentro da realidade que a gente já vive hoje, que é a realidade de emergência climática, né? A ONU, ela colocou a mandioca como alimento do século XXI, não à toa, né? Porque como a gente vem aí falando nessa questão da emergência climática, sobre uma instabilidade, né, do clima, do tempo, né, de frequência de chuva, de seca, a mandioca ela se mostra uma raiz alimento que pode se adaptar ou que vai sofrer menos, apesar de sofrer. A gente já tem casos, principalmente na região amazônica, de cheias fora da época, em que as mandiocas ficam submersas e elas apodrecem. Então, assim, a ONU colocou a mandioca como alimento do século XXI, olhando um pouco para essa questão, né, da emergência climática, relaciona com essa adaptabilidade dela a solos e climas, mas a gente já hoje questiona um pouco isso, porque essa análise ela foi feita antes da gente estar vivendo a emergência climática. A gente está vivendo ela hoje. A gente percebe que até uma raiz que é tão adaptável, ela também tem um grau de vulnerabilidade nisso. Então, essa fala minha é uma provocação para que a gente se inquiete com relação a isso, sabe? Até uma raiz extremamente adaptável, um alimento extremamente adaptável, está em risco a sua produção dentro desse cenário de emergência climática que a gente tem, apesar de toda a adaptabilidade que ela oferece, né? Que ela se mostra. Um outro ponto para a gente conversar é a forte presença da mandioca no processo de colonização. Porque quando eu coloco o título do livro A Raiz que Nos Fez Nação, muitas pessoas, né, mas fez nação? Como assim uma raiz? O porquê disso, né? E aí eu trago uma fala, né, uma escrita, na verdade, do Pinto de Aguiar, no livro Mandioca, Pão do Brasil, que ele fala assim: a cultura da mandioca fixou indígenas áreas geográficas de sua produção e possibilitou a colonização do Brasil pela adaptação estrangeira a essa alimentação. Então, a mandioca sendo base alimentar dos povos que aqui já estavam, quando chegam os colonizadores, os invasores,
A gente pensa que eles chegavam aqui famintos, doentes, com a comida que eles vinham trazendo, que dentro dos navios ou já tinha acabado, ou que tinha ali já estava mofado, estragado, contaminado, porque não tinha geladeira, não eram embarcações como que a gente tem hoje, né? Era uma estrutura bastante precária. Então, eles se adaptaram, né, a essa raiz. Eu falo que é tanto pelo gosto quanto pela necessidade. Realmente, as farinhas são deliciosas, a mandioca é deliciosa, mas eles necessitavam comer. Então, essa adaptabilidade, ela também vem desse lugar da necessidade, né? Deles chegarem aqui e encontrarem um alimento tão versátil, tão potente e se adaptarem para a realidade deles. E aí eu trago isso no sentido que, por exemplo, eles estavam muito adaptados ao trigo. E aí também vem com a fala da Zenilda, que ela, né, na infância dela, ela não comia pão, não tinha isso na realidade dela, né? Eles chegam aqui, eles encontram o beiju, né, e chamam o beiju de pão da terra. O que é o beiju? O beiju é um disco feito da mandioca ralada, que cozinha na chapa dos dois lados. Seria um pão chato, né? Um pão chato da mandioca, por isso que eles chamam que falavam que era o pão da terra. Então, a mandioca, ela foi extremamente importante para esse processo de colonização, porque o que seriam desses colonizadores invasores se eles chegassem aqui e não tivessem um alimento base para que eles pudessem fazer toda a invasão e colonização que eles estavam aqui para fazer, né? Essa ideia de que o Brasil foi descoberto já caiu por terra, né, gente? Já se sabia desse lugar aqui e a invasão ela foi programada e organizada, né? Organizada até um certo ponto, porque como que você ia organizar alimento, né, para uma viagem tão longa e continuar aqui tendo um alimento numa situação de precariedade. Então, eu olho para esse lugar da mandioca em dois sentidos, né? Um sentido que é a rainha do Brasil, né? Aquela coisa linda que o Câmara Cascudo traz, né, nos relatos, nos escritos dele, né? Do colonizador que chegou aqui e se apaixonou pela mandioca e trouxe técnica e que somou com a técnica dos povos indígenas e potencializou as casas de farinha e trouxe a prensa. Aqui atrás de mim eu tenho 2 tipitis. Deixa eu pegar um pequenininho que está aqui, talvez alguém nunca tenha visto um tipiti. Eu tenho um aqui pequenininho, que é de enfeite, mas ele funciona. O que é o tipiti? O tipiti é um instrumento indígena para prensar a mandioca. E ele é construído, inspirado no movimento da cobra. Então, ele tem uma elasticidade. A mandioca, quando rala a mandioca ou pulva a mandioca para se obter a massa, os povos indígenas achatam esse tipiti, enchem de massa aqui dentro e quando solta, ele espreme. O líquido, o excesso de líquido da mandioca sai, que é o que a gente chama de manipoeira, e fica só a massa enxutinha aqui dentro. E aí essa era a técnica que os indígenas utilizavam. Vou mostrar nessa câmera aqui. Ó, esse é o movimento, ó. Então colocava aqui dentro a mandioca, com ele bem achatadinho. Quando puxa, espreme e sai o líquido. Obrigado, Pri. E aí, né, na Europa eles já usavam as prensas, então colocava uma quantidade grande de matéria dentro das prensas e prensava, usava animal, né?
Então, as técnicas elas foram se encontrando e se potencializando, né? Se somando. Esse é um olhar romântico, um olhar que ele é importante, mas existe um olhar também que eu gosto de provocar, que é o olhar que eu falo... A Yasmin levantou a mão. Pode falar, Yasmin. É que coincidentemente essa semana eu descobri o que era tipiti, que eu estava relendo um livro, Comida no Cotidiano, e aí ele dá uma referência da música da Dona Onete, que é tipiti, e aí eu fui pesquisar o que era e vi a letra, né, conta sobre a manufatura da mandioca, e aí fala sobre o tipiti. Que legal. Você não tinha visto ainda, assim? Não, eu fui ver só quando eu pesquisei, né, vi a imagem, eu não sabia como que ele funcionava, eu descobri agora. Eu trouxe esses dois grandes que estão atrás de mim, esse pequenininho de enfeite, na viagem que eu fiz para Belém o ano passado, que eu quis ir, né, na Amazônia para poder experimentar um pouco esse modo de fazer mesmo, né? E aí eu trouxe os tipitis. Até então eu só conhecia também vendo vídeo, vendo foto. Então é bem legal ver ele funcionando, sabe? Foi uma experiência muito bacana, assim. E aí voltando, eu gosto também de trazer essa provocação, porque existe né, esse olhar romântico importante, mas a mandioca foi quem deu base também para o processo de escravização, para o processo de manutenção, né, dos povos pretos escravizados e povos indígenas escravizados também dentro do Brasil. Ela foi base alimentar também para esses povos e foi base alimentar nesse contexto do tráfico mesmo. Então, os navios eram abarrotados de farinhas inferiores para alimentar essas pessoas escravizadas, e as farinhas superiores, digamos assim, elas ficavam para a corte, né? Ela ia para Portugal. Tem relatos de que a mandioca ela teve um papel bastante importante numa época de caristia mesmo em Portugal. Depois a maniva, ela também foi levada para o continente africano, então plantava-se e produzia-se mandioca, e a técnica de farinha também foi levada, produzia-se farinha. Então chegou em um dado momento que não era só a farinha que era produzida aqui no Brasil que alimentava todo esse processo, né? A técnica de cultivo e de beneficiamento ela foi levada, tanto que a mandioca hoje ela tem uma importância muito, muito significativa de segurança alimentar no continente africano, junto com a cultura alimentar deles, base, né? Então, eu gosto de provocar esses dois olhares também, porque durante todo esse meu processo de pesquisa, eu encontrei muita romantização, né? A rainha do Brasil, ela é linda, ela foi a base alimentar. Os colonizadores chegaram aqui e amaram a mandioca, mas amaram por quê? Porque eles acharam realmente todo mundo melhor do que o trigo, porque é o que tinha e eles precisavam também se alimentar na carestia deles, nas necessidades deles. Mas isso é provocação, viu, gente? Não é, eu não estou falando que como é isso, eu acho que a gente tem que provocar mesmo para olhar pela diversidade, né? Uma raiz que é tão versátil, vamos olhar também para a diversidade histórica de provocações e de formas de atuar que ela teve. Pode falar, Zenilda. É tão verdadeiro isso que você está falando, né? Como que eles se apropriaram da mandioca, dos seus subprodutos, que não sei se vocês conhecem, no sul, em Santa Catarina, tem
a casa de mandioca, eles chamam, na verdade, engenho, né? Mas é uma casa de mandioca dos Andrades. E lá tem um maquinário que eles quiseram, na verdade, os colonizadores, nessa falta do trigo, né, como eles não tinham, eles quiseram fazer algo para substituir o trigo. E aí eles fizeram esse maquinário, que ele é utilizado até hoje, que é processado de uma maneira que a farinha fica como se fosse mesmo a farinha de mandioca, né? Ela é tão fina, ela é como se fosse que dá para usar nas preparações, né? Como se estivesse usando o trigo, né? Então, assim, ficou essa, né? Eles deixaram essa herança aí, né? Desse maquinário, né? E para comprovar também tudo isso aí que você está falando, né? Que eles, para se adaptar, né, tiveram que fazer essa invenção aí desse maquinário como se fosse do trigo. Não sei, acho que é um bom passeio para conhecer essa casa de farinha em Santa Catarina. Legal, Zenilda, obrigada. Realmente, né? E aí vem desse processo de que em cada canto do Brasil a gente tem uma característica de farinha diferente, né? E isso está relacionado com o processo de colonização, né? Quem colonizou aquele espaço, né? Quais foram as técnicas dos colonizadores que chegaram ali e que se somaram com a dos povos que estavam ali. Tem uma passagem no livro que eu falo um pouco dessa questão do sul, né? Dos povos açorianos, se eu não me engano. Desse processo de transformar a farinha no mais próximo do trigo possível, porque queria-se comer trigo, na verdade, né? Mas não tinha como, porque naquela época não conseguia produzir trigo ainda, eles ainda não tinham conseguido desenvolver a agricultura de trigo no Brasil, que é bem pequena, porque é uma cultura que o nosso bioclima aqui é bem desafiador para cultivar, né? E aí o Câmara Cascudo, ele fala no livro dele, onde ele fala da mandioca, né, a história da alimentação no Brasil, sobre o tempo que a mandioca foi base alimentar, né? E aí eu coloco no livro, inspirado nessa fala que ele traz ali em toda essa pesquisa, que a mandioca, por 5 séculos, foi o sustento básico mais importante para a construção do Brasil, dentro desse processo de colonização. Eu falo 5 séculos desde o colonizador chegou, porque ela já era o alimento principal muito antes dessas pessoas chegarem, né? E aí, nesse último século, né, o século XX, a gente observa um declínio tanto da produção quanto do consumo da mandioca. E isso está relacionado à chegada do trigo. Até a década de 1970, a farinha de raspa, que é uma farinha de mandioca muito semelhante à farinha de trigo, eu vou falar mais dela depois, e amanhã também vou mostrar, a gente vai manusear ela, vou mostrar uma receita, como preparar, para inspirar vocês. Ela era misturada, se eu não me engano, de 15 a 30% da quantidade de trigo, misturava-se essa farinha de raspa, para que, né, tivesse uma quantidade maior de farinha no total e que ficasse mais acessível também para se ter farinha de trigo
né, para fazer o pão e outras coisas, porque o trigo era totalmente importado e muito caro. Então, até a década de 70 fazia-se essa mistura, era uma regra. E na década de 70, com os acordos, né, com os Estados Unidos, subsídio, isso foi diminuindo e hoje a gente não tem essa prática mais. Tem pesquisadores, né, que lutam para que isso volte. Tem até, se eu não me engano, uma lei transitando no Senado para que essa obrigatoriedade ela volte em um certo nível, para poder estimular a produção, né? O cultivo da mandioca, que caiu consideravelmente no país. A gente não é mais o país que mais produz mandioca no mundo. Se eu não me engano, é a Nigéria, até a última vez que eu tinha visto, tem algum tempinho. Então, um país original dessa raiz não está como o maior produtor mundial, porque a gente está aí sobre lobby constante para produzir soja e milho transgênico. E aí entra também uma provocação que já fizeram uma pergunta uma vez: existe mandioca transgênica? E até pouco tempo atrás eu falava assim, não, gente, como assim transformar mandioca em transgenia de mandioca? Acho que isso é impossível. E o ano passado eu vi uma matéria que já tem testes de espécies de mandioca transgênica acontecendo, se eu não me engano, na Tailândia. Posso estar errada da origem, gente, mas não é no Brasil, isso eu sei que não é. Em algum país asiático. E isso é muito preocupante, né? Porque a gente tem uma variedade de cultivo de mandioca, igual o milho, né? É uma variedade muito grande. E quando acontece a transgenia e um estímulo a esse cultivo específico, a diversidade ela começa a sumir. Então, é importante a gente pensar bastante nisso também, né? E tá bem ligado para poder pautar as nossas lutas. Eu acho que vou ficar por aqui com relação a essa questão histórica, para não aprofundar muito, né? E ficar cansativo. Mas acho que consegui fazer um desenho, né, dos pontos que eu acho mais importantes e que resume um pouco o porquê do título do livro, Ser a Raiz que nos fez nação. Mas se alguém quiser trazer alguma dúvida, perguntar alguma coisa, fica à vontade. E aí uma outra questão que eu queria trazer é a mandioca como alimento base, né? Então, a gente aproveita tudo dessa planta, a gente aproveita as raízes, que é, né, essa parte mais comum que a gente usa para se alimentar. A gente usa o caule, que é a semente para multiplicar mais pés, mas também usa-se muito para ração animal, para fazer forragem. E as folhas, né? Quem ainda não ouviu falar sobre a maniçoba, que é um prato típico da região norte. Na Bahia também tem algumas regiões que consomem a maniçoba, que é como se fosse uma feijoada preparada no lugar do feijão, é a folha da mandioca, que precisa ser cozida por vários dias para poder fazer a evaporação do cianeto, porque na folha também tem bastante cianeto, que é essa toxina que eu falei no começo, que é natural da mandioca, para daí então preparar o prato, que é a maniçoba. Essa folha, né, da mandioca, depois de ralada e cozida, também recebe o nome de maniva. Então, às vezes tem
quando a gente fala maniva, a gente pode estar falando da folha já cozida e pronta para fazer o prato que é a maniçoba, ou outros pratos também que já foram desenvolvidos depois. Hoje tem bolinho de maniva, e às vezes fala bolinho de maniva, tá, mas bolinho do caule, não, a folha também recebe esse nome de maniva, que é essa questão da diversidade cultural que tem no nosso país. Então os nomes, né, eles mudam. Até o nome mandioca, que eu me refiro bastante, é porque eu sou uma sudestina, né, eu sou mineira, estou aqui no interior de São Paulo, e aqui a gente fala mandioca e ponto, porque a gente só tem acesso à mandioca mansa, né? Diferente de outros lugares, por exemplo, no norte, onde eu fui em Belém, que mandioca é a espécie brava e macaxeira é a espécie mansa. Eles não falam mandioca brava e mandioca mansa. Mandioca é o bravo e macaxeira é a de mesa. Já no Nordeste, algumas regiões do Nordeste já vão falar aipim, outras vão falar macaxeira. No Rio, se eu não me engano, eles falam aipim também. Então, essa diversidade da raiz, ela tá tendo nome nessa diversidade cultural que é o Brasil. Então, às vezes, as pessoas ficam até confusas, né? Mas a gente vai conhecendo os nomes aos poucos, e aí quando alguém fala, a gente já não se confunde mais. A mandioca como alimento base, ela é extremamente importante para soberania e segurança alimentar do Brasil. Soberania a gente vai alcançar, né, tendo aí um cultivo de mandioca fortalecido, né, os quintais com mandioca, valorizando isso, valorizando as técnicas de beneficiamento, né, então, e essa valorização, ela vai tanto da gente ter aí um Estado que propicia fomento para que essa raiz ela continue sendo, ela seja de novo a nossa base alimentar, como nós, no nosso dia a dia no consumo, né? Se eu entendo o que é a farinha de raspa, que ela tem um comportamento muito próximo do trigo, que em algumas receitas eu não preciso usar o trigo, eu posso usar a farinha de raspa, e eu tenho um estado que dá suporte para que a farinha de raspa seja produzida, eu posso consumir mais esse alimento. E aí, quando eu consumo mais esse alimento, eu estou fortalecendo essa questão da soberania alimentar. E de segurança, a mandioca ela foi e ainda é a base alimentar da classe mais carente, né? Quem tem um quintalzinho e na carestia a mandioca salva. Então, a gente pensar essa raiz e seus derivados realmente como base alimentar, realmente como uma potência para que a gente tenha segurança alimentar dentro do nosso território, em conjunto, né, tendo a soberania, fortalecendo, né, a produção de mandioca, reconhecendo e valorizando as técnicas de beneficiamento, sempre lembrando da onde essas técnicas vieram, né? Não foi o colonizador que montou uma casa de farinha, ele pode, né, ter trazido algum maquinário do que já estava lá, do que ele já tinha para suas produções, mas a base, quem desenvolveu a técnica foram os povos originários. Então é importante a gente saber de onde que as coisas vieram, como que elas surgiram, para a gente estar sempre lembrando e valorizando isso. Existe aí no mercado, é a única que eu conheço, a única forma de comprar farinha de raspa para quem não tem como fazer em casa, né? No livro eu falo, né, explico a técnica de como produzir a farinha de raspa em casa,
mas é claro que a gente tem uma diversidade muito grande de estilos de vida. Tem gente que vai conseguir fazer a farinha de raspa em casa, vai querer, vai ter tempo, vai ter espaço suficiente para isso. Tem gente que não, né? Que seria muito importante conseguir comprar isso, né? A gente ter cooperativas. Eu escutei a Neide Rigo falar isso uma vez e eu peguei emprestado para eu poder também fortalecer a fala dela. O sonho de ter cooperativas no Brasil todo produzindo farinha de raspa e a gente conseguindo comprar farinha de raspa de cooperativa de produtores e produtoras, né, dentro do nosso território. Mas existe hoje uma marca só, eu não vou falar aqui porque eu não quero fazer propaganda para gringo, que faz a farinha de raspa para vender. E eles chamam de cassava flour, né? Farinha de mandioca. Mas a gente não tem uma marca brasileira, né? De preferência de pequenos produtores cooperados que produzem a farinha de raspa. Então esse é um sonho, né? Eu compartilho desse sonho com a Neide Rigo, que é uma mestra para mim. Tenho a honra de ter uma receita dela no livro, dela estar somando no projeto. Então, a importância, né, da gente ter políticas públicas, da gente ter um Estado e, em conjunto, a gente fazer esse reencontro e encontro de entender como utilizar esses derivados da mandioca para ter mais diversidade, né? Eu não estou aqui falando que a gente tem que deixar de comer trigo, por exemplo, porque eu não sou uma defensora de criminalizar um alimento ou outro. Eu sou fã da diversidade, seja ela qual for. Eu só acho que a gente não está se alimentando na diversidade, né? Se a gente for ver a base do pão, das bolachas, dos biscoitos, dos bolos que a gente come no nosso dia a dia, é o trigo. Então, se a gente tem uma diversidade de farinhas de mandioca, o porquê não, né? Ter uma torta que usa a farinha de raspa e não a farinha de trigo. Ter uma bolacha que usa a farinha de raspa e não a farinha de trigo. Então aqui eu estou defendendo a diversidade alimentar para que a gente não viva as monoculturas, né? Monocultura da mente, monocultura alimentar, monocultura social, monocultura agrícola. Essas coisas elas se relacionam. Então aqui eu estou defendendo a diversidade e por isso que eu acho que é tão importante reproduzir nas cozinhas das nossas casas essas técnicas de beneficiamento. Então, quando eu sistematizo no livro as técnicas de beneficiamento da mandioca, referenciando da onde elas vieram, mas falando, olha, você consegue usar um liquidificador, você consegue usar um processador, você consegue usar uma bacia, você não precisa ter um garapé. Para a gente se aproximar dessa diversidade e se alimentar com mais diversidade. Nesse sentido mesmo, assim. Então, as técnicas de beneficiamento que estão, agora eu vou fazer propaganda, que estão aqui no livro, elas estão adaptadas, né, para as cozinhas domésticas, para as microindústrias, né? A gente tem aí pequenos e pequenas agricultores que têm pequenas microindústrias nos seus sítios, nos seus espaços rurais. Então aqui é uma provocação para que quem pode, quem tem disponibilidade, fazer essas técnicas, reproduzir essas técnicas adaptadas para a realidade pós-revolução industrial das nossas cozinhas e para que restaurantes e cooperativas e pequenos agricultores e agricultoras também encontrem espaço para poder beneficiar essa raiz. Imagina que legal
você conseguir ir na feira e comprar a farinha de raspa de alguém que plantou, colheu, beneficiou a raiz. Os CSAs que hoje já estão crescendo, né? E conseguir produzir um pote de puba, um saquinho de puba e ir junto ali, né? Então é nesse sentido mesmo a provocação do livro. Um outro ponto que eu queria trazer é a questão do cultivo. Carol, você coloca para mim um slide, por favor? Então agora eu vou falar sobre cultivo, né? Variedade de derivados, multiplicidade de preparo, que de novo vai voltar na soberania e segurança alimentar. Porque é isso que vai fazer com que a gente tenha soberania e segurança. Não que vai fazer com que a gente tenha, né? Mas que vai dar suporte para que essa soberania e segurança alimentar tenha a mandioca como base. Pode passar. E aí no cultivo, eu trago a diversidade de variedades da mandioca, né? A gente tem as mandiocas bravas ou amargas, né? Que é, como eu já falei, que tem um grau de toxicidade alto por conta do cianeto. E a gente tem as variedades mansa, que também são chamadas de macaxeira ou aipim, dependendo de que lugar que você está no país. E dentro dessas duas variedades, a gente tem as subvariedades, que geralmente são mandioca amarela e branca. Então, dentro do espectro das bravas ou amargas, a gente encontra mandiocas brancas e amarelas. E dentro do espectro das mandiocas mansas ou macaxeira aipim, a gente vai ter a branca, a amarela, e a gente recentemente tem a mandioca rosa, que quando cozida ela fica laranja, que ela foi desenvolvida pela Embrapa, não é mandioca transgênica, gente, é cruzamento de espécies, então foi se cruzando espécies para chegar numa mandioca com características nutricionais diferentes. Até as amarelas, por exemplo, tem, se eu não me engano, 2 variedades desenvolvidas pela Embrapa. Uma delas, ela é bem amarela mesmo, ela produz um pouco mais rápido, então, se eu não me engano, são 8 meses, né, do tempo de plantio até a colheita, e ela tem uma quantidade de beta-caroteno bem alta. Então, são cruzamentos de espécies, feitos sim, com apoio de laboratório pela Embrapa, mas para alcançar aspectos nutricionais diferentes. Então, só aí a gente já pensa no mundo de mandioca que a gente tem, né? Aí, mandioca branca, você tem uma infinidade. Tem mandioca branca da casca rosa, tem mandioca branca da casca amarela, tem mandioca branca aí eu tô falando da entrecasca, na verdade, né? Porque a casca geralmente é aquela película marrom que fica por fora. Aí depois tem uma outra película, que aí tem umas que são rosas, tem umas que são amarelas, tem umas que são brancas, tem umas que são bem fininhas, tem umas que são bem grossas. E isso muda a característica da raiz. Então, vai ter raiz que vai ter mais amido, vai ter raiz que vai ter menos. Vai ter raiz que vai cozinhar rapidinho e vai ser mais macia, mais molinha. Tem raiz que você coloca na boca e ela fica pregando, porque ela tem uma quantidade de amido maior. Então, dentro das variedades de mandioca, a gente já tem uma diversidade gigante. São mais de 100 tipos, né? Então, pensa, espalhados a última referência que eu tive, que eu li, foi isso, mais de 100 tipos. Então, imagina, né, o quanto que isso possibilita diferentes tipos de subprodutos, né, de derivados. Pode voltar o slide, por favor. Pode falar, Zenilda. Vamos somando, porque a construção é coletiva. Eu estou tão feliz porque nós plantamos essa variedade, ela, laranja e cenoura, né?
ela é mais para cenoura, eu acho, Uhum. a tonalidade. Na Horta da Sustentabilidade, lá na cidade universitária, no CPUSP. Que legal! Aí a gente plantou essa variedade, se tudo der certo, novembro, dezembro a gente está colhendo. Que bacana! Ah, já leva para o laboratório da nutrição e já trabalha nela. Vamos conversar com o Sustentária aí para construir isso. Exatamente, porque agora eles vão começar um projeto, né, para fazendo as oficinas com as coisas da horta lá tal, quem sabe, né? Dá para montar uma oficina. É isso. Super legal. Sim, Eu já tive. Oh, desculpa, pode continuar. Não, eu fiquei feliz, né, de você mostrar aí, porque poucas pessoas conhecem, né, porque é nova, como você falou, é nova, né, e eu ganhei do Toninho lá do Sul, né, que ele cultiva, né, que é um projeto da Embrapa, acho que é Amazonas, né, e Eu não sei qual que é a Embrapa que fez esse. a Embrapa Amazonas, Legal. mas no sul eles já estão produzindo, aí ele me forneceu as manivas, e aí a gente plantou e estamos numa expectativa. Que legal. Eu tenho um amigo aqui que ele produz dessa mandioca. O ano passado eu fiz puba dessa mandioca. Gente, que coisa mais linda! A puba laranjinha. Laranja não, né? Cenoura, né? E a manipoeira rosa, sabe? Quando eu fiz o tucupi manso, ela ficou super cenoura. Ele ficou super cenoura. Então, assim, eu achei muito interessante. Eu achei ela um pouquinho mais adocicada. Eu já vi algumas pessoas falarem que não sente muita diferença de sabor. Eu senti ela um pouquinho mais doce, mas acho que vai de percepção de paladar de cada pessoa, né? Assim, o que eu notei, porque assim, além das manivas, ele levou também a raiz, né? Inclusive, essa raiz já foi para a Itália, né? Eu fiz um workshop lá e aí no Terra Madre, e aí a gente levou também essa raiz. Mas Legal. assim, no meu paladar, o que muda um pouco é mais a textura. Uhum. A textura. E aí já fiz beiju também, fica lindo. É lindo. Né? Fiz tapioca, fiz a goma, né? Fica maravilhoso. Obrigada, viu? Nada, obrigada você. Vamos somando. A Rai também tá com a mãozinha levantada. Pode falar, Rai. Oi. Então, nas minhas viagens aqui pelo Nordeste, eu descobri essa farinha amarela. É bem amarelinha e ela é mais caroçudinha, não tem assim aquela mais macia, sabe? Que eu gosto muito de pirão. E ela é uma farinha amarela, parecendo que tem cúrcuma. E agora você falando, e eu olho, não tem nada é assim, apenas mandioca. Sabe quando você olha no rótulo? É brasileira. Você começou a falar na de raspa, eu ficava pensando, será essa? Porque eu não conheço a farinha de raspa. Fico aqui pensando qual é, mas eu não consigo lembrar. E aí tem aqui pelo Nordeste, me deu até vontade de mandar para vocês. Pode mandar. Mandar pelo Eu correio. aceito. Eu fiquei até pensando, porque ela é assim, bem caroçudinha, não é aquela farinha que é gostosa, sabe? Que você olha, poxa vida, coloca ali a farinha em cima da comida, sabe? É algo meio caroçudo. Eu, particularmente, não gosto muito, não consegui fazer a minha farofa com ela, né? Mas eu só quero voltar um pouquinho, Abeline, lá no beiju, que é coisa da minha infância, aqui no Nordeste, que pelo meu olhar rápido, eu estou voltando agora mais para observar isso, as casas de farinha sumiram muito. Para nós era acontecimento fazer farinha e os engenhos, sabe? A cana. Tinha um engenho que era de alguém que tinha mais umas condições, mas tinha os pequenos agricultores que ia fazer a sua moagem, né? Aí o outro, as pessoas iam, tal tempo a gente vai fazer a farinhada do José, sabe? Tinha os dias, tinha umas agendas para os pequenos agricultores de frequentarem os engenhos e as casas de farinha, né? E o beiju, ele era uma comida assim mais popular, né? Que deixava para os trabalhadores. Tipo assim, tirava a goma, né? Que a gente aqui chama goma, né? Que é o polvilho.
lava um pouco, não é? Tira, põe ela para baixar a gente chama goma, né, que fazia a tapioca. Aí depois ela já ficava aquela coisa mais sem o polvilho, né? Como que chama? E aí dele deixava bem pouco para fazer esse beiju e guardava, mas era uma coisa assim que era para os trabalhadores comer, você tá entendendo? Que dá Não uma era a sustância, né? tapioca. Aí a goma era para fazer a tapioca para os filhos dos agricultores, para os donos mesmo da farinha, né? E esse outro já era um produto, um subproduto para levar, você entende isso? Era Sim, feito esse beiju assim, enrolava, mas ele quase não tinha mais o polvilho, já tinha se passado por um processo, entendeu? Esse tinha beiju, mais não sei se fibra, né? era mais fibra, já tirava para fazer a tapioca, né? Como a gente chama o polvilho, né? Que a gente eu já encontro ela no saquinho hoje. Antes não, a gente fazia, torcia, né? Colocava para secar, né? Tinha todo um processo diferente. Hoje a gente já compra no saquinho, né? Mas Sim. queria contar para vocês como que era isso. E eu não tenho visto os engenhos por aqui, é mais a mandioca in natura, né? Você vai na feira, tem para comprar, às vezes sem a casca, já vem num saquinho, né? Essas coisas assim, com um pouco de água, porque parece que dura um pouquinho mais, né? Eles já dão um jeito de vender ela, mas para durar um pouquinho mais, até para chegar, até sair da feira, né? Já tem essas tecnologias, né? Vender num saquinho que tem um ar, né? Um pouco de Sim. água ali, mais para umidade, né? Acho que para não se perder tão rápido. É isso que eu tenho observado lá em São Paulo também, nas feiras, né? Mas aqui eu observo mais, vendendo ela sem a casca, já mesmo nas feiras, entendeu? Em menores quantidades. É isso. Eu queria te pedir uma coisa. Você conhece uma Paz aí em São Paulo? Não. Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz, é da Secretaria do Verde, é o lugar de formação. E eu queria muito te apresentar esse local para você ir falar lá, levar o projeto Vamos. lá. Uma paz. Vamos sim. Depois eu te chamo particular para a gente articular isso. Só te queria te dizer isso, que depois a gente conversa sobre isso, que eu acho que é muito legal falar para mais gente. Sim. O encontro, o reencontro, ele vai acontecer quanto mais a gente falar, né? Quanto mais a gente trocar, né? Eu falar, escutar o que as pessoas também têm para trazer. Eu acho que quanto mais troca a gente tiver, né? Uhum. E é no lugar público, no lugar público, tudo, né? Que eu já tenho uma certa. Tá bom, minha querida? Era isso. Muito Tamo obrigada, viu? junto, Rai. Vamos construindo. Obrigada. E aí, depois do cultivo, eu queria falar sobre a variedade de derivados, né? São muitos, né, gente? E aí eu trouxe alguns, né? Lá no finalzinho, depois a Puba tem reticências, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã. Aí teria que chamar um monte de gente para vir falar também, porque tem coisa que eu tenho certeza que eu nem conheço ainda. Mas eu queria pontuar as farinhas, e aí eu coloco no plural, porque a gente tem uma diversidade de tipos de farinha nesse país, que é a coisa mais linda. E aí já linka um pouco com o que a Raya falou, né? Essa farinha que você descreveu, imagino eu que seja farinha d'água, ou farinha baguda. É uma farinha que ela é mais caroçuda mesmo, ela é mais dura. Então ela é interessante para comer com, pelo menos lá no norte eles consomem dessa forma, né? Lá em Belém, aonde eu tive, Mangabeira, eles consomem com um alimento que tenha muito caldo. É a farinha Porque d'água, não. Conheço. não é não? Conheço. Não, não. Agora eu É fiquei algo curiosa. mais. Pode mandar então que eu quero Essa ver farinha essa. amarela aparece, ela é mais recente aqui, viu? Ela é bem Legal. recente. Legal, Eu vou então eu quero pesquisar um experimentar. pouco. Vou te mandar uma amostrinha. Eba! Então, assim, a gente tem uma diversidade de farinhas muito grande, né? Tem a farinha d'água, tem a farinha de tapioca flocada, tem a farinha de tapioca granulada,
A gente tem os polvilhos, que são, né, são tipos de farinha. A gente tem a farinha de mesa, que é essa farinha que, pelo menos aqui no Sudeste, a gente conhece mais, que a gente coloca em cima da comida, né? Que aí ela pode ser torrada ou crua. Crua eu coloco entre aspas, porque eles usam essa nomenclatura de crua para dizer que ela não foi torrada, mas ela foi seca no forno. Então ela não está realmente crua, né? Ela só não está torrada. A gente pode voltar. Aí a gente tem a farinha de raspa. A farinha de raspa ela é uma farinha bem fina, que é feito da mandioca quase que integral, né? Então ela tem um equilíbrio entre fibra e amido e ela se assemelha muito mesmo a farinha de trigo. Eu até gosto de provocar que não é ela que se assemelha à farinha de trigo, é a farinha de trigo que se assemelha a ela. A gente pegar como referência aquilo que é nosso, né? Tem o tucupi, que é um caldo, né? Que tem bastante umami, ele tem acidez, que ele é preparado a partir da manipoeira depois de fermentada. A gente tem o sagu, que, né, é bastante popular, a gente encontra para comprar, né, já foi industrializado, é muito conhecido para fazer sobremesas. O sagu ele é um derivado de um derivado da mandioca. O sagu ele é feito da goma, do polvilho doce. Então é essa multiplicidade, essa diversidade que eu quero trazer para vocês, para a gente olhar, né? A gente tem a raiz, que a gente beneficia, transforma na goma ou polvilho doce, que vira um ingrediente para a gente fazer outra coisa, por exemplo, que é o sagu, que vira um ingrediente para a gente fazer um prato. É essa diversidade que eu acho muito encantadora e muito potente da gente conhecer sobre isso, sabe? A gente, enquanto nação brasileira, sabe? Porque muita gente não sabe que o sagu vem da mandioca, mas que para fazer o sagu, primeiro você tem que tirar o polvilho para depois fazer o sagu. Então, é esse tipo de conhecimento que eu acho que é importante a gente tá cada vez mais falando sobre ele, porque como a gente tá, né, a gente compra sagu hoje no mercado, a gente não sabe dessa história, como que faz. Então, é realmente a gente saber a origem das coisas para valorizar todo o processo até que aquilo chegue até a gente. Tem a tiquira, que é uma bebida alcoólica, né? Seria a cachaça feita da mandioca. Então, para produzir a tiquira também é um derivado de um derivado. Então, você tem que beneficiar a mandioca, transformar ela em beiju, deixar esse beiju fermentando ali com um grau de umidade. Depois pegar esse líquido fermentado, destilar para ter tiquira. Então, é um outro exemplo de derivado do derivado, né? E a gente tem a puba também, que é um derivado que bombou aí, né, nos últimos anos, pelo menos dentro da minha bolha, né? Eu vejo muita gente querendo saber sobre a puba. Foi o derivado da mandioca que abriu esse meu caminho de pesquisa, né, sobre a mandioca. Foi quando eu me deparei com a puba, eu falei, gente, estudando sobre fermentação, falei, que coisa incrível. E foi daí que eu mergulhei, né, que eu entrei na roça de mandioca e não quis sair dali mais. Então, né, eu trouxe alguns exemplos, mas existem muitos outros derivados. Pode voltar, deixa as meninas, elas estão arrumando. Voltou, obrigada, Juan. Pode passar. E aí, como eu coloquei as farinhas no plural, tem um trabalho do Slow Food que eu sou muito fã, que é o trabalho com as casas de farinha. Eles produziram esse mapa, né? Tem o site, se você colocar Slow Food Casas de Farinha ou Terra Madre Casas de Farinha,
Tem um site que tem uma riqueza de material incrível, tem o som das casas de farinha, tem a descrição de cada tipo de farinha que foi catalogada ali pelo Slow Food. E aí eu quis trazer esse mapa, porque nele a gente consegue perceber, né, essa catalogação ela foi feita no Brasil como um todo, né, nos vários bioclimas, biomas, regiões, né, e cada uma delas vai ter uma característica diferente. Então eu queria convidar vocês, né, depois que a gente terminar aqui, dar um Google, né, Casa de Farinhas Slow Food ou Terra Madre Casas de Farinha, e navegar um pouco ali nesse material, porque ele é muito rico e por ele a gente consegue perceber essa diversidade de modos de fazer farinha no país, sabe? É muito, muito interessante. Então eu quis trazer, quando eu estou falando, né, desses aspectos socioculturais e dessa variedade de derivados, porque é um material catalogado muito importante. Eu acho que eu não estou aqui inventando a roda, tudo que eu estou falando aqui não vem da minha cabeça. Tem pessoas que fizeram trabalhos antes, que me inspiraram e eu, né, me baseio nisso. Então, acho que referenciar é muito importante, assim como eu já falei da Neide Rigo, que é uma mestra com quem eu aprendo muito. E muito do que está no livro eu aprendi com ela, assim, no blog dela, acompanhando, em oficina que eu já fiz e já tive com ela. O trabalho do Slow Food é um trabalho incrível que precisa ser realmente reconhecido e espalhado pelo Brasil. Quem sabe aí num próximo momento catalogando mais, né? Porque essa é uma amostra, existe muito mais casas de farinha no país, apesar de que, como a Rai disse, elas estão em processo de decadência, né? Muito triste usar essa palavra, eu fiquei tentando buscar outra palavra aqui, mas é isso mesmo, né? Porque a gente tem comido cada vez menos farinha. O trabalho de fazer farinha de forma totalmente artesanal, ele é muito custoso, né? Trabalhoso, então ele precisa ser valorizado para que ele seja mantido. Então, um convite para vocês acessarem esse material do Slow Food. Pode voltar de novo. E aí, a multiplicidade de preparos, né, gente? Então, a gente tem as farofas, a mandioquinha cozida e frita, que é uma entidade brasileira. Eu tô para ver uma pessoa que não gosta de uma mandioca frita. Ou cozida, né? Tem gente que não gosta dela frita, mas eu tô falando da mandioca sem ser beneficiada em outro produto, né? O pão de queijo, que é um outro ícone, né? Que tem a base o polvilho doce ou azedo. Eu ainda questiono esse nome pão de queijo, porque a base desse alimento é o polvilho. Às vezes eu falo, tinha que chamar pão de polvilho com queijo. Tem o biscoito de polvilho, que também é bem famoso, né? Principalmente no Rio, tem uma marca, o Globo, que se popularizou e ganhou o país em uma certa medida. Claro que a gente tem um país muito grande, né? Estou falando da minha bolha sudestina. Tem o beiju, tem os salgados, né? A mandioca, depois de cozida, ela pode ser beneficiada e virar massa de coxinha, massa de croquete, massa para fazer tortilha. Simplesmente a mandioca cozida, sem fazer nenhuma outra técnica de beneficiamento. Então ela pode ser base, né, para isso também. Tem os bolos, existem inúmeras receitas de bolo de mandioca. Se você colocar bolo de mandioca na internet, você não vai saber qual que você vai fazer. Existem muitos tipos. Existem receitas que são totalmente históricas, né, que são tradicionais. Já existem receitas que já levam
produtos que são mais modernos, um leite condensado, uma margarina, mas existem receitas que são bem tradicionais e locais. Então, também os bolos são no plural. Tem o escondidinho de mandioca, que é famosíssimo no país também, né? A tapioca, os mingaus. E aí os mingaus também têm essa diversidade de modos de preparo, né? Tem mingau de sagu, mingau de polvilho, mingau de carimã, mingau de puba, mingau de farinha de tapioca. Então, também essa diversidade de que cada derivado vai dar uma textura, e aí você vai conseguir fazer um mesmo alimento, né, categoria mingau, mas com textura e até sabor diferente. E aí tem os inúmeros pratos tradicionais, né? Mané pelado, o bolo na folha da bananeira. Então, essa multiplicidade de preparos que eu queria trazer, né? Finalizar com isso, para provocar para amanhã, né? O que eu vou trazer amanhã de forma prática, né? É um pedacinho, é uma pontinha de agulha do que a gente pode fazer com esses derivados. O livro, ele é a provocação para que quem pode, né? Quem está disponível, processar a mandioca em casa e produzir os derivados e a partir dele cozinhar vários preparos, mas também né, na medida do possível, do que a gente consegue, fazer os testes em casa com o que já tem no mercado, né? Se já tem sagu, se já tem polvilho doce, já tem polvilho azedo. Em algumas regiões do país hoje a gente já consegue comprar tucupi, né? Já tem o mercado se formando, então pela internet você consegue pedir tucupi que vem de algum lugar para você poder testar. Mas isso eu estou falando para quem não está disposto e disponível, tem tempo para fazer, porque no livro tem todas as técnicas bem explicadas de como produzir tudo isso. Pode voltar o slide. E aí tudo isso é soberania e segurança alimentar. Voltando de novo, né? A gente não fica rodando em volta de uma coisa, né? É um espiral, mas a gente volta e passa ali com uma outra perspectiva. E aí eu queria deixar uma pergunta, uma provocação também, que é: qual alimento brasileiro vocês conhecem que tem esse potencial de multiplicidade, que tem essa significância histórica, né? Se alguém conhecer algum outro alimento, né, brasileiro, de origem brasileira, que tem toda essa importância histórica, toda essa multiplicidade, me apresente, por favor, que eu vou querer mergulhar, né, nessa temática também. A gente tem um milho, né, que faz parte da cultura alimentar do Brasil, mas ele não é um alimento endêmico, né, originário do Brasil. Ele faz parte muito fortemente. Então, o que eu trago aqui é esse lugar de origem, né, de nossa base, desde ali da primeira sementinha. E olhar para isso com muita atenção, com muito carinho, com muito respeito. Que a luta é para que a gente tenha realmente essa raiz de novo como nossa base alimentar. Que esse declínio de consumo e de produção que vem acontecendo, ele se transforme numa subida e cada vez a gente tenha mais essa raiz como nossa base alimentar. Deixo aqui no vídeo meu contato, né, um e-mail, comermandioca2023@gmail.com, o meu telefone de contato também, que é o WhatsApp. Se alguém quiser trocar, tiver informações, quiser compartilhar comigo, para a gente construir junto. Eu preparei hoje essa abertura bem teórica, porque eu acho muito importante a gente
quando a gente vai para a cozinha, a gente ter todo esse entendimento. Então amanhã a gente vai cozinhar, mas para mim é muito importante saber, né, essa história, essa origem, essas implicações, esses referenciamentos. Então, finalizo a minha fala aqui por hoje. Queria deixar aí esses últimos minutos em aberto para quem quiser trazer alguma fala, se quiser colocar o que, né, como foi estar aqui, né, durante essas duas horas, todos e todas juntos. E agradecer mesmo a presença de vocês, agradecer a equipe que está aqui desde cedo, para lá e para cá, com fio até enrolado na cabeça. Muito obrigada, gente. Palmas para vocês. Sem vocês isso aqui não existiria, não aconteceria. E se alguém quiser trazer uma fala final, fica à vontade. Pode falar, Yasmin. Eu tenho 2 perguntas, mas antes eu gostaria de te agradecer por essa oportunidade de te ouvir, ainda mais que você é de Cachoeira. Minha conterrânea. Eu te sigo no Instagram, mas eu nunca tive esse contato assim com você. E queria dizer que é muito incrível ver como que o alimento ele não serve apenas para nos substanciar, né? Ele tem toda uma história, tem toda uma cultura, tem toda uma questão ambiental envolvida, né? Histórica, como já tinha dito, e como ele contribui, né, para a soberania e segurança alimentar. E aí eu vejo nesse aspecto pela multiplicidade dos alimentos, né? A gente tem o hábito a cultura, né, de comer apenas pão, mas se a gente for olhar por outros alimentos que a gente tem, né, como nossa cultura, a gente não valoriza isso. E aí a mandioca, ela nos mostra o quão rico a gente é nesses alimentos. Muito obrigada por essa oportunidade. E aí, a pergunta que eu queria fazer é que, como existem esses 2 tipos de mandioca, né, a mansa e a brava, tem como a gente identificar qual é? E quando a gente vai fazer esse preparo em casa, a gente tem algum risco por causa dessa substância tóxica? E se tiver, como a gente evitar isso? Tá. Quem é mandiocultor há muito tempo, né, nasceu e cresceu na mandiocultura e teve contato com essas 2 variedades, né, a mansa e a brava, consegue fazer a identificação. Quando eu fui para Mangabeira o ano passado, é uma comunidade ribeirinha quilombola que fica em Belém. A tia Joana, que é quem conduziu os trabalhos na Casa de Farinha, ela nos mostrou que ela consegue identificar qual é a brava e qual que é a mansa. Mas quem não tem essa profundidade de experiência, é bem difícil de fazer essa identificação, porque são detalhes pequenos, assim. Geralmente os produtores, eles sabem qual que é a área que ela plantou de mandioca mansa e qual que foi de mandioca brava. Eu nunca vi ninguém que plante junto, sabe, misturado, por conta dessa dificuldade de fazer a identificação. A gente não precisa se preocupar com isso, porque aqui, né, porque a mandioca brava, ela não é vendida no mercado. A produção dela é para produção de farinha, então é para fins industriais, né, tanto de pequena indústria doméstica, porque uma casa de farinha é uma indústria, né, uma pequena indústria artesanal, mas como indústrias grandes, né, que fazem já
as farinhas. Então, a mandioca brava, ela é plantada especificamente para isso. Ela não chega na prateleira dos mercados, né, nas gôndolas, ela não chega na feira. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Se tiver dúvida, pergunta pro feirante ou para quem está te fornecendo, né? Essa mandioca mansa mesmo. Tem gente que nem conhece que existe a mandioca brava. Aqui na feira em Cachoeira mesmo, eu já cheguei a perguntar e falar assim, não, mas essa é a mandioca de comer. Não sabe sobre essa diferença porque a vida inteira só plantou mandioca mansa. Então, mandioca é mandioca. Não tem conhecimento sobre essa variação. E assim, se você tiver contato com a mandioca brava, você sabe, você está comprando a mandioca brava e quer fazer alguma coisa em casa com ela. Precisa-se processar, tirar a manipoeira, porque a concentração maior de cianeto, ela sai com o líquido, né? Então, quando você processa a mandioca, transforma ela numa massa, prensa, tira o excesso de umidade, você já tem uma redução significativa de cianeto nessa massa seca que fica, enxuta, mas aí ela ainda precisa ser cozida, porque o cianeto ele volatiza. Então, no que você vai secando e o vapor dessa massa vai saindo, o cianeto vai volatizando. Então, essa é dentro do processo de beneficiamento, é a forma de reduzir o cianeto a ponto dele não ser tóxico mais para o ser humano, né? Dele não estar mais ali presente. Por isso que a mandioca brava, ela é direcionada para o beneficiamento. Porque aí tem todos esses processos que acontecem para que a farinha e até o tucupi também, que o tradicional ele é feito da farinha brava. No processo de fermentação ele já volatiza um pouco, se transforma, e quando você ferve ele ali, e hoje já se sabe que 50 minutos de fervura é o suficiente para volatizar o cianeto. Antes da gente ter uma ciência que analisasse isso, o cianeto ficava, a manipoeira ela ficava durante horas, se eu não me engano são 7 horas, cozinhando, porque era o tempo que se usava para volatizar, para ter certeza que não estava tóxico mais, mas hoje já se sabe que 50 minutos é o suficiente. Eu acho que é isso. Respondi? Sim, super. Só uma outra questão é que, assim como o milho, que tem várias variedades, né, o milho crioulo, várias cores, eu queria saber da mandioca também. São essas 3 cores que você falou, a branca, a amarela e a rosa, ou tem outras? Até o momento que eu conheço são essas 3, mas entre a branca e a amarela existe diversidade. Tem umas que são mais amarelas que outras, a raiz, a casca, a entrecasca muda, então vai mudar a quantidade de amido, vai mudar a textura. Então, em relação a cores, até o momento eu conheço essas 3, mas existe uma variedade de características bioquímicas, digamos assim, que vai variar dentro da amarela e da branca. Tem branca que tem muito amido, muito, que assim, ela é tanto brava quanto mansa. Maravilha para poder fazer polvilho. Tem umas que já não tem tanto. Então, é esse tipo de variação que eu tenho conhecimento até agora. Respondi? Sim. Muito obrigada, Evelyn. Por nada. Mais alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Acho que não, né? Então, gente, muito obrigada. Acho que a câmera aqui desligou. Voltou aqui. Gente, eu não sou acostumada com esse negócio de milhões de câmeras em volta de mim, eu fico perdida. Muito obrigada pela presença de vocês. É importante assim mesmo. Nossa, é um processo, gente. É um processo esse negócio. É a segunda vez
que eu tenho essa experiência e é muito dificultoso você saber para onde que você olha, para onde que você fala, mas a gente vai aprendendo no fazer, né? Então, muito obrigada pela presença de cada um, muito obrigada por terem acordado no sábado e disponibilizado um tempo de vida de vocês para estar aqui nessa troca comigo. Amanhã a gente volta nesse mesmo bate-local, bate-hora, às 9 horas da manhã, para cozinhar um pouquinho com esses derivados que estão descritos no livro. Se alguém que está aqui nessa sala hoje não... decidi isso agora, gente. que está aqui nessa sala e não comprou o livro ainda e quiser comprar, escreve lá Oficina 1 que eu vou dar frete grátis, tá bom? Para qualquer lugar. Então, um beijo, um bom sábado para vocês e até amanhã. Até amanhã.